Se não me engano, eu nunca vi a Disney fazer um marketing tão forte de um personagem como fizeram com o Stitch, né? Fora o Mickey, que é o mascote do estúdio, né? Enfim. Além das redes sociais, tudo quanto é lugar, loja ou qualquer esquina por aí, você vê o personagem sendo vendido, estampado em produtos ou com a sua própria coleção também. E muitas vezes até sem a Lilo, o que faz sentido, já que o live action é realmente concentrado na figura do monstrinho. Então os cofres da Disney encheram antes mesmo do lançamento do filme. Oi, gente, eu sou Pedro Henrique Figueira e se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Então, bora falar do novo Lilo e Stitch. Antes de começar minha análise sobre o filme, eu já peço para você dar o like nesse vídeo e caso tenha chegado agora nesse canal, se você gosta de cinema e cultura pop em geral, já se inscreva e ative as notificações para sempre receber o aviso de vídeo novo. O live action resgata basicamente a clássica história da animação de 2002, de uma experiência genética do espaço chamado 626, que foi criada ilegalmente pelo cientista Jumba. O alienígena é sentenciado, mas consegue fugir numa nave e acaba caindo na nossa Terra. Lá, ele conhece a Lilo, uma menina havaiana órfã que é criada pela sua irmã mais velha, Nani, após a morte dos pais. Então, se passando por cachorro, o 626 é adotado por Lilo e ganha o nome de Stitch. Assim, a dupla vai descobrir o verdadeiro significado de amizade e Ohana, enquanto alguns estão à caça de Stitch. O live action traz essa mesma base de história, com algumas cenas literalmente copia e cola da animação em termos de ângulo e diálogos também. Mas, felizmente, traz algumas novidades e mudanças significativas. Dito isso, adianto que durante a crítica eu darei alguns pequenos spoilers, mas sempre vou avisar antes caso você queira pular. Bom, Lilo e Stitch é uma franquia enorme, né, que já gerou vários filmes e séries, e até pretendo fazer um vídeo mais detalhado em breve sobre tudo, então fiquem ligados. Sou grande fã da franquia e do próprio Stitch, então obviamente o fator emocional existe com esse live action. Nesse sentido, acredito que qualquer fã como eu vai ficar muito feliz com o que fizeram aqui, até com uma cena bem empolgante que faz referência às outras experiências do Jumbo. A essência da história continua, com forte apego aos laços de amizade e união, e justamente no significado de Ohana. Família é nunca abandonar ou esquecer. Toda a dinâmica da Lilo e o Stitch continua deliciosa de assistir, uma mistura de farpas e conexão que gera momentos hilários. Aqui temos um Stitch mais caótico e que demora a estabelecer laços verdadeiros com a Lilo, pensando mais na própria sobrevivência, o que resulta numa construção lenta do amor e carinho da dupla. E faz sentido isso com a proposta desse live action, de trazer uma pegada mais realista em comparação ao timing acelerado que tem a animação. Sem deixar de lado, como eu falei, a essência e principalmente o humor tão característicos da história. E caramba, a Maya, que é a Aloha, é um achado, assim. Que atriz carismática e totalmente confortável no personagem. Ela é a Lilo, simplesmente. Além disso, ela tem uma entrega muito boa com o digital do Stitch, de forma que a interação com o CGI seja muito convincente. E o único porém, pra mim, é que pelo fato de termos visto a versão dublada na cabine, senti falta de realmente ouvir a voz dela, né, e a interpretação da menina, além das expressões. O que não atrapalhou em si a experiência, pois o trabalho de dublagem aqui é bom, porém não deixa de ser um ponto. Aliás, fiquei bem feliz ao ver aqui um ótimo trabalho da equipe de efeitos visuais, principalmente nos alienígenas. O Jumbo e o Plica têm um design bastante fiel e aceitável, convincente, com situações cômicas e aproveitamento do aspecto gosmento ali da dupla. Eu adorei o trabalho dos roteiristas no lado cômico deles, um humor mais infantil e físico que funciona. Com mais destaque para a atuação do Billy Magnussen, ele tá muito engraçado no papel fazendo o Plica. A grande conselheira e sua tropa também estão excelentes no visual. Dá para perceber o quanto realmente decidiram investir na computação gráfica. Ainda mais se considerarmos que esse filme foi bastante barato em comparação a outros live actions da Disney. O que deve explicar também como propositalmente eles decidem por não ter tantas cenas assim dos personagens em CGI, optando mais pelas suas versões humanas. O que eles realmente não abriram mão, e ainda bem, né, é o design do Stitch. Uma mistura maravilhosa de uma figura estranha, fofa, caótica e carismática, bem peluda, que tem tudo a ver com a personalidade do personagem. Toda vez que ele aparece, o filme ganha mais brilho, e sim, esse live action sem um bom uso dele não seria nada. Não tinha muito o que mexer em si na narrativa, já que o roteiro da animação apresentava muito bem seu conceito e funcionava num universo rico de personagens e situações, e o live action joga muito no lugar seguro, acredito que também pelo medo da Disney de fugir
muito do original de uma animação tão famosa. Porém, o que principalmente eu percebo aqui, comparando com outro recente live action da Disney, né, da Branca de Neve, é que temos uma produção mais atenta ao material base, de forma a entender esses personagens e ter mais carinho com eles, ao mesmo tempo que tentam trazer novidades para um mundo mais moderno, com mais riqueza emocional, amadurecimento e também o lado lúdico, mesmo que por vezes cores mais fortes, vivas, façam falta ali, o que os trailers também já denunciavam. Nesse aspecto de novidades, mesmo que exista esse nítido lugar seguro, temos uma expansão muito bem-vinda de relacionamentos e novos personagens, e em exclusão de alguns, que não fazem diferença nenhuma não existir, que deixa uma sensação ótima de não saber o que esperar do desenvolvimento da trama, já que existem essas mudanças. A relação de irmãs da Nani e Lilo ganha mais profundidade e se torna bem bonita, numa química boa da atriz Sidney Godong com a Maya. Todo o aspecto da Nani correr atrás de emprego para sustentar a casa e também cuidar da Lilo está ainda mais forte, porém com o adicional de que a Nani agora também tem uma jornada mais pessoal. Com o fato de ter abdicado do próprio futuro, principalmente no profissional, a Nani constantemente se questiona, mas esse ponto da trama não tira o lado amoroso dela com a Lilo, pelo contrário, deixa a personagem mais complexa nesse conflito interno de ter que se tornar adulta da casa tão rápido. Ela tem uma cena incrível, pra mim, a melhor desse filme, em que entende a importância do Stitch pra Lilo e assim reforça seu crescimento pessoal na trama. Tive a sensação de que ela e o David, o seu interesse amoroso, foram mais rejuvenescidos em comparação à animação. Na animação, eles parecem serem mais adultos, na casa ali dos 20 e poucos anos, enquanto o live action eles estão mais jovens. Começando ali ainda a vida adulta, é uma mudança ótima, alinhada com a proposta do roteiro. E, aliás, sobre o David, é o único que realmente continua sem muito o que fazer, como na animação. Se resume ao interesse amoroso da Nani, e isso é até bem pouco explorado, nesse ponto, né, no live action. O que dá para se perceber é que ele parece mais integrado ao aspecto familiar. E sobre os tais novos personagens, eles reforçam o foco do roteiro na criação de comunidade. Aqui vou dar pequenos spoilers, então pule pro tempo na tela caso não queira saber. O Cobra Bubbles, que tinha uma imponência e atitudes caricatas, é dividido em dois personagens aqui. Ele mesmo, interpretado por Courtney Vance, e uma assistente social chamada Mrs. Kekoa, feita pela tia Kahelly, que, curiosidade, foi a voz original da Nani na animação. Também uma vizinha, a Tutu, de Amy Hill, que vira também conselheira ali da Nani sobre criação e Ohana. Justamente, essas decisões levam ao filme na pegada mais realista e moderna, e todos estão bem nos personagens. Mas nem tudo são flores nesse live action, e incômodos bastante técnicos aconteceram sobre ele comigo. Como eu falei, existe esse lugar seguro em que o live action se estabelece. Por outro lado, essa decisão leva a alguns problemas. As cenas que são copia e cola da animação viram por várias vezes apenas um aceno nostálgico ao público que ama Lilo e Stitch. Não necessariamente existe um trabalho técnico de tornar essas sequências realmente interessantes e inovadoras. Eu vi muito disso já no começo do filme, onde temos todo o julgamento e fuga do Stitch, até a apresentação da rotina da Lilo. É tudo bastante acelerado, com uma direção mecânica até do diretor Jim Fleischer, sem muito brilho, e a montagem vira cenas coladas uma na outra aleatoriamente, sem uma liga, e também uma direção que torne tudo um conjunto só. A rotina da Lilo pro treino da Ula, nossa, assim, achei horrível. E dentro desse aspecto técnico, é visível quanto esse live action visualmente tem uma carinha ali de filme para TV, que veríamos no falecido Disney Channel ou até na Nickelodeon. No caso, né, um filme pro Disney Plus. Não é coincidência, já que o projeto inicialmente foi pensado para o streaming, como aconteceu com Moana 2, que seria a série, mas esse fato aqui é bem menos problemático. Como estamos falando de cinema, por vezes a limitação de orçamento incomoda, né, na pouca exploração de cenários e da própria Ilha do Havaí, principalmente por falarmos de uma história que tem a cultura local quase como um personagem. Dentro desse lado nostálgico que eu comentei, o fato da gente ter a lembrança dos personagens na animação, às vezes o que é mostrado nesse live action funciona muito mais justamente por essa lembrança do que está sendo mostrado e desenvolvido sobre eles ali, sabe? E as músicas do Elvis Presley, que são parte da alma da animação, aqui são meras canções de luxo que por vezes passam despercebidas, não soam, sabe, integradas à narrativa.
E sobre piadas, falas e ângulos idênticos, realmente se torna um problema quando, a partir do momento que decidem por novas dinâmicas, relacionamentos e personagens, parte desse texto não funciona como na animação. Agora, mais uma vez, eu cito um pequeno spoiler, então já sabe. Os roteiristas Chris Bright e Mike Wallace decidem por reaproveitar a dinâmica final da trama do Lilo e Stitch 2, do Stitch precisar ser salvo, com pequenas diferenças na resolução. Entretanto, nesse momento, o famoso discurso de Ohana do primeiro filme, onde o personagem fala de uma família pequena e incompleta, não tem mais o mesmo efeito. Assim, porque vemos que desde o começo do filme e nessa própria cena, o Stitch está rodeado de pessoas, mais até que na animação. A sua família não se resume apenas a Lilo e a Nani, como no desenho. Então, para mim, pareceu uma fala perdida, novamente como um aceno nostálgico do que realmente ter uma lógica dentro dessa trama. Sendo assim, para mim esse novo Lilo e Stitch ganha muito mais quando decide por trazer coisas novas. O apelo nostálgico, referências da animação, é claro que dão aquele quentinho no coração, né? Principalmente para quem é fã. Eu achei um bom acerto da equipe decidir fazer essa mescla entre o passado e a nova visão num projeto que deve agradar a ambos os públicos, os fãs e quem vai conhecer essa história pela primeira vez. Bem naquela vibe de filme para toda a família. Mas bem que poderiam ter dado menos derrapadas nos aspectos técnicos, do contrário levariam o live action a um resultado ainda melhor. Felizmente, problemas que são pontuais e que esse Lilo e Stitch com certeza entra na lista de bons live actions da Disney. Fofo, divertido, com o coração no lugar certo e que gerou aquele sorriso meu quando os créditos finais subiram. E aí, vão assistir Lilo e Stitch? Ou já assistiram? Quem já assistiu, bora conversar nos comentários, me contando o que achou. E quem é fã, também fala se gostou dessa nova versão. Além disso, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar aquele like e compartilhar com seus amigos, que me ajuda bastante para o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas e também, consequentemente, o canal crescer. E claro, se inscrever no meu canal e ativar as notificações para sempre saber quando sair vídeo novo. Até a próxima, gente!